Primeira Epístola de Pedro, capítulo 3, vamos ler a partir do verso 13. 1 Pedro, capítulo 3, verso 13. A palavra de Deus diz o seguinte: Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Mas, ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticando o mal. Só até aí, curva sua cabeça, feche seus olhos. Vamos orar nesse momento para que Deus fale conosco por meio da sua palavra. Senhor, é sempre conscientes dos nossos pecados, conscientes de quem nós somos, que nós nos achegamos diante de Ti. Nós não merecemos qualquer aspecto da Sua palavra, essa revelação genuína que foi deixado para cada um de nós, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Meu Deus, se não, graças ao Senhor, o Senhor nos deixou as Suas santas palavras, para elas nos nortearem em todos os momentos que nós podemos enfrentar nessa terra. Pela Tua graça, o Senhor deixou o Seu total conselho, pleno, completo, plenamente suficiente, para nos auxiliar em todas as circunstâncias que nós enfrentaremos nessa terra. Meu Deus, mais uma vez, não deixa nós ouvirmos a Sua palavra sem temor, sem reverência, de qualquer forma, como se estivéssemos ouvindo meramente uma palavra ou uma palestra sobre qualquer assunto leviano nessa terra, mas que possamos entender que nós estamos aqui diante das Suas santas palavras, a plena, suficiente e inspirada palavra de Deus. Que o Senhor use mais uma vez dessa palavra para falar conosco, para nos guiar, meu Deus, porque nós precisamos da Sua instrução, para saber como nós devemos nos portar diante desses momentos que o apóstolo Pedro trata nessa epístola. Que o Senhor nos guie mais uma vez, fortaleça cada um dos meus irmãos, para que eles permaneçam firmes diante do Senhor, mesmo quando enfrentarem árdua oposição, para que eles estejam prontos para a batalha e para a guerra diária, que os cristãos devem enfrentar nessa terra. Ajuda-nos mais uma vez nessa noite, edifica-nos, meu Deus, e que possamos mais uma vez ser fortalecidos para continuar a nossa jornada nessa terra até o fim dos nossos dias. É isso que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Se eu fosse dar um título para essa mensagem, seria Como enfrentar o sofrimento. Que tipo de sofrimento? Nós temos vários tipos de sofrimentos que nós enfrentamos nessa terra. Nós enfrentamos sofrimentos no nosso físico, quando nos deparamos com doenças. Nós enfrentamos sofrimentos emocionais, quando nos deparamos com problemas na nossa parte sentimental. Quantos e quantos não se deparam com esse tipo de sofrimento e sofrem diariamente? Mas existe também um outro tipo de sofrimento que o cristão deve sempre estar preparado para enfrentar. Por isso aqui a mensagem seria como enfrentar o sofrimento. Essa mensagem ela é direcionada para essas pessoas que sofrem esses tipos de situações que eu disse, mas essa mensagem também é para atingir aqueles que sofrem por ter a sua fé atacada, sofrem por mulheres que sofrem por ter um marido ímpio, que constantemente ataca a sua fé, ataca a sua vida cristã.
maridos que sofrem por conviver com esposas ímpias que não temem ao Senhor e que não compreendem a sua jornada cristã nessa terra, filhos que têm pais ímpios, que os perseguem, que tentam de todas as maneiras impedir que eles avancem no conhecimento cristão, ou funcionários nas suas respectivas repartições de trabalho, que têm a sua fé constantemente atacada, zombam do seu temor a Deus, zombam da sua maneira de falar, zombam daquilo que você não participa, zombam daquilo que você crê. Enfim, a fé cristã, ela é constantemente atacada por aquele que de fato vive de forma verdadeira o cristianismo. Fora esse sofrimento, nós temos o sofrimento que nos é implicado sobre Satanás, em relação a Satanás. Os demônios se levantam constantemente contra nós, e até o próprio Satanás, e fazem oposição, para que nós não avancemos diante do Senhor, no nosso conhecimento e na nossa vida cristã. Então a palavra é para esses. E é uma palavra muito oportuna dentro de 1 Pedro, porque se você não sabe, a carta de 1 Pedro, ela é conhecida por muitos comentaristas como a Epístola da Vida Santa. Mas pastor, o que isso tem a ver com o sofrimento? O autor aqui é Pedro, o apóstolo Pedro. Só que esse Pedro aqui, como vocês ouviram ontem, aqueles que tiveram aqui, foi pregado ontem sobre a vida de Pedro, todas as fases da vida dele. Essa fase aqui é de um Pedro maduro. Ele já alcançou, vamos dizer assim, o ápice da vida cristã, ao ponto de já estar escrevendo cartas para instruir pessoas que estavam dispersas aqui pela região, os forasteiros da dispersão. Quem são esses forasteiros? Eles estavam espalhados por 4 províncias romanas: Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Essa região formavam 4 províncias romanas, e nessas áreas hoje, atualmente, pertencem à Turquia, um país de alta perseguição religiosa, e essa região naquela época estava enfrentando grande oposição e grande perseguição. Pedro vai revelar o propósito dessa carta em 1 Pedro 5,12, quando ele diz que eles devem estar firmes na graça de Deus. O propósito da carta então é encorajar os cristãos que honram a Deus em meio à oposição crescente, que eles devem permanecer leais a Cristo em meio aos sofrimentos. Pedro então vai escrever essa carta para que eles se mantenham leais a Cristo, mesmo diante de um sofrimento crescente que está acontecendo com eles. O contexto aqui do capítulo 3, nós vamos entender o que aconteceu antes aqui, e por que Pedro vai escrever o que ele escreveu aqui no capítulo 3. Os contextos anteriores aqui, começando ali a partir do capítulo 2, Pedro vai começar a chamar as pessoas para uma vida santa. No capítulo 1 ele já vai falar que nós devemos ser santos como Deus é santo, e que nós devemos portar nessa terra com temor e tremor, durante todo o tempo da nossa peregrinação. Pedro coloca isso de forma muito real, e de forma muito concreta para os seus destinatários, para aqueles que queriam receber a sua carta, dizendo: vocês são forasteiros, então a circunstância é por um breve tempo, vocês vão passar, vocês vão ser contristados com várias provações, mas é necessário que vocês sejam santos como seu Pai é santo, e que vocês devem se posturar nessa terra em santo temor e em reverência durante todo o tempo da sua peregrinação. Mas como é se portar em santo temor e em santa reverência durante todo o tempo da peregrinação de vocês nessa terra? Por que peregrinação? Porque é por um breve tempo. Todos nós sabemos que nós não nascemos para viver a nossa eternidade nessa terra. Quando você estuda a biologia, medicina especificamente, você vai perceber que o ser humano, quando ele nasce com uma quantidade de milhares e milhares de células, que a cada dia que ele passa nessa terra, essas células vão morrendo. O que isso significa?
O ser humano já nasce morrendo. Ele nasce, a partir do momento que ele nasceu, ele já começa a perder essas células. A sua pele vai começando a se degradar e todo o seu corpo. Quais esses? Esses são os sinais que Deus deixou para nós, mostrando que o nosso corpo não foi criado para viver a eternidade nessa terra. Ou seja, nós somos aqui peregrinos, forasteiros. O verdadeiro cristão, ele é chamado na Bíblia de forasteiro nessa terra. Por que forasteiro? Ele não pertence a esse lugar. Ele pertence a uma pátria muito mais excelente do que essa. Ele pertence à pátria celestial. Por isso ele vai passar aqui por um breve tempo. Então Pedro vai ensinar os destinatários dessa carta, que são esses que ele diz nos primeiros versos, que são os eleitos, e aqui seriam cristãos, tanto judeus quanto gentios, que estão dispersos nessas regiões. Então ele vai começar a mostrar para eles como que eles devem ser santos em todo o procedimento. A primeira parte vai mostrar aqui no capítulo 2, nos versos 13 e 14, Pedro vai mostrar que os cristãos devem ser santos cidadãos. E nos versos 13 e 14 ele vai ensinar que os cristãos devem obedecer às leis civis. Depois do capítulo 2, do verso 18 ao 20, Pedro vai ensinar que os cristãos devem ser santos trabalhadores, mostrando aqui do capítulo 2, do verso 18 ao 20, as regras em relação ao cristão no desempenho do seu trabalho, a obediência ao seu patrão. Então ele vai mostrar como que os cristãos devem ser santos trabalhadores. Depois ele vai mostrar como que os cristãos devem ser no seu casamento. Primeiro ele vai falar das esposas, que elas devem ser santas. E isso ele vai falar no capítulo 3, do verso 1 ao verso 6. E uma esposa ser santa, ele vai ensinar sobre submissão ao marido e o exemplo na conduta que elas devem ter para com eles. Depois ele vai ensinar sobre os maridos serem santos. No capítulo 3, verso 7, um marido santo é aquele que trata a sua esposa como um vaso mais frágil, com dignidade. E depois, ele vai ensinar que os cristãos devem ser santos nas suas relações sociais, na maneira como eles lidam com a sociedade, com as outras pessoas à sua volta, ensinando que os cristãos devem ser misericordiosos, humildes, não devem pagar o mal com o mal, injúria com injúria, mas devem bendizer, refrear a língua do mal e praticar o que é bom, buscando a paz. Então, Pedro aqui começa na sua carta a ensinar, em todos os aspectos, como que um cristão deve ser santo. Por isso a epístola, essa carta, é conhecida como uma epístola da vida santa, porque ele vai passar por todos os aspectos da santidade. Nos versos anteriores ao capítulo 3, Pedro, aliás, nos versos anteriores a esse verso 13, nós temos o verso 12, e Pedro vai dizer aqui, no verso 12 do capítulo 3, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Ensinando aqui que os olhos do Senhor estão sobre os santos, sobre aqueles que vivem de maneira justa aqui nessa terra, mas pelo contrário, o rosto do Senhor é contra aqueles que praticam o mal. E agora então, Pedro vai começar a advertir como que os cristãos devem se portar diante do sofrimento. Ele tratou vários aspectos da vida humana, primeiro, santo cidadão, santo trabalhador, santo esposo, santo marido, santos em todas as relações sociais. E agora ele vai tratar de algo que aqueles cristãos vão viver, e que é algo que todos vocês vão enfrentar. Pedro trata aqui de forma mais específica, nesses versos, do combate da fé, quando nossa fé é atacada. Mas eu sei também que a nossa fé é atacada quando nós nos deparamos com a doença. Eu sei que também a nossa fé é atacada quando nós lidamos com a depressão. Todos esses sofrimentos que nós vivemos nessa terra também atacam a nossa fé. Como então nós devemos enfrentar esses momentos? Do capítulo 3, do verso 13 ao 17, Pedro vai mostrar para nós que o sofrimento é o caminho para a bênção. Dos versos 18 ao 22, do mesmo capítulo 3, ele vai dizer que o sofrimento foi o caminho para a bênção e o triunfo de Cristo. No capítulo 4, do verso 1 ao verso 6,
ele vai dizer que todos os destinatários da carta devem se preparar para o sofrimento. E depois, do capítulo 4, do verso 7 ao 11, os cristãos, ele vai falar que os cristãos podem sofrer e ser perseguidos nessa vida pelos incrédulos, mas os incrédulos, os ímpios, serão julgados por Deus, enquanto os cristãos serão glorificados. Por isso, ele vai dizer que os cristãos, enquanto eles vivem nessa terra, eles devem se dedicar à oração, ao amor e ao serviço mútuo, enquanto eles aguardam a volta de Cristo. Diante disso, como que o cristão deve se portar diante do sofrimento, envolvendo as inúmeras áreas da sua vida? E nós começamos aqui no verso 13. Vamos ler novamente o verso 13, deixa sua Bíblia aberta em 1 Pedro capítulo 3, nós vamos estudar do verso 13 até o verso 17. No verso 13, o apóstolo Pedro escreve: Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Pedro faz uma pergunta curiosa aqui, dizendo o seguinte: quem será que vai maltratar vocês, se vocês forem zelosos, forem compromissados em fazer o que é bom? Será que vai existir esse tipo de pessoa? Olha, no grego aqui, quando ele diz quem, isso aqui é um pronome interrogativo que ele significa tanto quem quanto o que. Ou seja, esse sofrimento pode ser vindo de uma pessoa, no caso quem, ou o que. Ele pode vir de uma coisa, de um governo, de uma circunstância nessa vida. Quem é que vos há de maltratar? Pedro está aqui mostrando para nós, ao contrário de muitos que pensam que sofrer não é algo que o cristão deve passar, ao contrário do que a teologia da prosperidade tem sido divulgada já há longos anos no nosso país e por mundo afora, ao contrário agora da tal da teologia do coach, ao contrário dos inúmeros livros de autoestima que são vendidos aos milhares nas prateleiras das livrarias por todo o país e por todo o mundo, a Bíblia diz que o sofrimento é uma realidade do cristão. Quando Pedro diz, quem há de vos maltratar, ele está dizendo, vocês vão ser maltratados, vocês vão sofrer, não se engane. Talvez você tenha vindo de um pano de fundo, ou de inúmeras igrejas, que não pregam o sofrimento. Na época de Jesus, inclusive, os fariseus, eles acreditavam que o sofrimento, ele vinha de Satanás, que não era um sinal da falta de bênção de Deus. E é exatamente o que a teologia da prosperidade, que está bem ligada ao que era o farisaísmo na época de Jesus, prega hoje em dia. É exatamente o que a teologia do coach prega hoje em dia. É exatamente o que os grandes gurus hoje do entretenimento e os gurus que tentam implicar uma vida boa nessa terra, que você pode ter um bom desejo, se você tiver força no seu pensamento, você vai ter uma vida boa e é você que determina o teu caminho, ao contrário do que todas essas correntes de pensamento, do que é divulgado no mundo hoje em dia. Deus na sua palavra deixa muito claro que o cristão vai sofrer. Mas quando Pedro diz aqui, quem é que vos há de maltratar, além dele estar mostrando que os cristãos passarão por sofrimento, passarão por perseguição, passarão por um momento onde a fé deles vai ser confrontada e vai ser combatida, ele está querendo dizer outra coisa aqui. Quem é que vos há de maltratar? A pergunta, ela também faz um reflexo, é como se fosse um eco daquilo que Paulo tinha falado em Romanos 8, 28. O que Paulo fala em Romanos 8, 28? Se Deus é por nós, Romanos 8, 31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Todas as vezes que nós enfrentamos o sofrimento, tem algo que nós precisamos de ter em mente. Quem está causando sofrimento a você? Se é uma circunstância, uma doença, se é alguém no seu trabalho, se é o seu marido, se é a sua esposa, se é o seu filho, se é o seu pai, independentemente da oposição que você está enfrentando,
O que é essa oposição? Ou quem é essa oposição diante do que Deus é? Uma das coisas que nós mais esquecemos quando nós estamos debaixo do sofrimento é saber quem está a nosso favor. Quem está do teu lado? Quem é o Deus que você serve para que você tema tanto o sofrimento ou se porte de forma tão fraca diante do sofrimento, pensando em desistir, pensando em não continuar a jornada? Quem é teu marido que se opõe a você diante do Deus que você serve? Quem é a sua esposa que se opõe à sua fé, que zomba da sua fé, diante do Deus que você serve? Quem é o seu pai, a sua mãe, que às vezes te impede na igreja, te zombam de você ler a Bíblia, diante do Deus que você serve? Quem são os seus companheiros de trabalho, ao rirem da tua cara, quando você, às vezes, desvia os olhos de uma mulher com uma roupa indevida na rua, ou quando você sai de uma roda, onde eles estão fazendo piadas de escarnecedores? Quem são eles? Vou aumentar o nível agora da perseguição. Quem é o governo? Se dentro de alguns anos nós tivermos um comunismo altamente, em altíssimo nível instalado, ao ponto das igrejas serem proibidas de se reunirem. Beleza, somos impedidos de reunir. O governo se levantou contra nós, mas espera aí. Quem é o governo diante de Deus? Paulo, quando ele escreve a sua carta aos Romanos, em Romanos 8:31, ele está dizendo aquilo ali para os cristãos que estavam em Roma. Os cristãos em Roma enfrentaram um dos maiores períodos, dos períodos de maior massacre dentro do cristianismo. Foram milhares mortos, sofreram altíssima perseguição. Naquela época, para você ter uma ideia, o cristão era acusado de cometer orgia, sabia disso? Porque entre os cristãos era se falado muito do amor. Entre os cristãos havia o ósculo santo. Os homens beijavam o rosto um do outro por respeito e por demonstração de amor. A sociedade chamava e acusava eles de orgia. Os cristãos naquela época eram acusados de canibalismo, sabia? Canibalismo? Comer um outro ser humano? Sim. Porque os cristãos celebravam a ceia de Cristo. E na ceia, o suco de uva representa o sangue de Cristo. E o pão representa o corpo de Cristo. Os ímpios naquela época falavam que os cristãos eram canibais. Os cristãos naquela época eram acusados de rebeldia e de revolta contra o governo, porque eles não se prostravam diante da figura de César. Agora, essa altíssima perseguição passou. As escrituras estão diante de você. O cristianismo permanece aqui. Alguns morreram, mas ainda que o governo mate o seu físico, tome a sua família, restrinja a sua liberdade, o governo jamais vai conseguir tocar na sua alma. A sua alma é guardada por Deus, a igreja é guardada por Deus, cada cristão em específico é guardado soberanamente pelo Senhor. E nenhum passo a mais, nenhuma lei a mais, nenhuma restrição a mais vai passar, se essa não estiver debaixo da vontade de Deus. Então quando Pedro diz aqui também, quem é que vos há de maltratar, é como se ele estivesse dizendo para os cristãos, cristãos pensam bem, quem que tem a capacidade de destruir vocês? Eles podem destruir o físico de vocês, eles podem tomar todas as coisas de vocês, mas eles não conseguem tocar no que é mais importante que existe em vocês. Eles não tocam na alma de vocês, eles não conseguem tocar na eternidade de vocês. John Knox também foi um dos reformadores no século XVI, diz o seguinte, que ele enfrentou também gravíssima perseguição diante do governo da Inglaterra, diante das rainhas da Inglaterra, e dos reis, no período que ele conviveu. Ele diz, com Deus ao seu lado, o homem sempre está em maioria. Essa era a maneira como os reformadores enfrentaram governos inteiros. Essa é a maneira que os cristãos dos séculos passados enfrentaram grandes e altíssimas perseguições, sempre entendendo que eles estavam do lado certo. E não importa o que acontecesse com eles, eles lutariam pela verdade. É por isso que nesse púlpito, nós não tememos falar a verdade.
Nós não tememos deixar nenhum aspecto da verdade oculto a cada um de vocês, porque nós sabemos que nós estamos pregando a verdade. Nós sabemos o que está escrito nessas escrituras e nós sabemos quem está do nosso lado ao proclamar essa verdade. E essa é a mesma convicção que cada um de vocês devem ter quando passarem, quando enfrentarem essas circunstâncias. Mas Pedro não para por aqui. Ele diz: quem é que vos há de maltratar se fordes zelosos do que é bom? Deus não abandona os seus filhos quando eles fazem a sua vontade. Sabe o que é interessante? A palavra zelosos aqui, no grego, ela significa alguém que é um defensor fervoroso e militante de alguma coisa. Você vai saber mais ou menos o que é isso hoje em dia, ainda mais hoje em dia. A palavra vem de uma raiz que significa patriota. Agora já todo mundo sabe o que é um patriota, né? Ainda mais os que nós temos hoje em dia. Um ultranacionalista. Zeloso é aquele que está comprometido com um lado. Como nós temos falta desse tipo de cristão hoje em dia. Sabe o que é um zeloso pelo que é bom? Zeloso do que é bom. O zeloso do que é bom é um que está comprometido com a verdade das Escrituras, e ele vai fazer todas as coisas, de todas as maneiras possíveis e permitidas por Deus, para fazer o que é correto. O que é bom? Bom é um conceito muito delicado hoje em dia, porque algo bom para mim pode não ser bom para você. Mas o que é bom segundo as Escrituras? Existe um atributo de Deus chamado a bondade de Deus. 1 Crônicas, capítulo 16, verso 34, diz que Deus é bom. Então, quando a Bíblia diz aqui zelosos do que é bom, ela não está dizendo que o que é bom para a sociedade, o que é correto para a sociedade. Ela está dizendo o que é bom segundo o caráter de Deus. Aí você me pergunta, mas pastor, o que é bom segundo o caráter de Deus? É simples. Nós precisamos consultar a palavra de Deus. A palavra de Deus então determina para nós o que é bom, porque ela revela para nós o caráter de Deus. Segundo a palavra de Deus, segundo o caráter de Deus, alguém praticará o que é bom, se fizer segundo o que está escrito na santa palavra dele. Pois bem, zelosos do que é bom, seriam os cristãos compromissados em praticar a palavra de Deus, independentemente das circunstâncias que eles estejam vivendo. Eis que você deve entender, diante do ataque da sua fé, quando você, adolescente agora, que está sentado na sua sala de aula, eu já fui um aluno, inclusive de faculdade, quando ali, alguém falar contra a sua fé, alguém desrespeitar a sua fé, a Bíblia diz aqui que você não somente não deve temer aqueles que estão se opondo a você, como você deve ser um zeloso pelo que é bom. E ser zeloso com o que é bom é que você é compromissado com as Escrituras. Ser compromissado com as Escrituras significa que você se levanta para defender aquilo que as Escrituras determinam que é a verdade. Não é a verdade segundo o seu professor, não é a verdade segundo o governo, não é a verdade segundo um ramo filosófico, é a verdade determinada na palavra de Deus. Como nós temos falta hoje desse tipo de cristão, zeloso pelo que é bom, compromissado com a verdade, ansioso por fazer tudo aquilo que Deus determina na sua palavra. Como nós dissemos aqui, quando Pedro fala, quem há de vos maltratar, se fordes zelosos pelo que é bom? Pedro aqui não está determinando, e não está ensinando, nem está sugerindo que os sofrimentos serão raros, mas sim que os sofrimentos, eles perseguirão os cristãos, enquanto eles estiverem nessa terra, até que essa era, esse presente século termine. Agora é interessante isso. Quem é que vos há de maltratar se for zelosos pelo que é bom? Isso não significa que se você faz o mal e alguém o maltrata, a culpa disso é sua. Se você bate alguém na sua escola, e você é expulso da escola, ou chamam um policial, abre um boletim de ocorrência contra você, você não está sendo perseguido agora. Isso é uma consequência da sua atitude errada. A Bíblia está exaltando aqui o sofrimento legítimo do cristão que sofre por praticar aquilo que é correto,
do cristão que sofre porque ele zela pelo que é bom, pelo que está de acordo com a palavra de Deus. Isso aqui está de acordo com o que o próprio apóstolo Pedro escreve em 1 Pedro capítulo 2, no verso 20 e 21, ele fala o seguinte: porque que glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência? Se entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos, e suportai com paciência, isso é grato a Deus. Porquanto, para isso fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguir os seus passos. Pedro está falando o seguinte: não tem glória nenhuma em você ser esbofeteado, ser perseguido fazendo mal, mas se você estiver fazendo bem, estiver praticando a palavra de Deus e for perseguido, aí ele fala, isso é grato diante de Deus, isso é bom diante de Deus, isso faz parte da vontade de Deus. E ele diz inclusive que nós temos o grande exemplo de Cristo e devemos seguir os seus passos. Uma das coisas que Cristo mais foi, quando ele esteve na terra, é injustiçado, foi difamado, e foi difamado por conta da justiça, por conta de ser compromissado com a verdade, por conta de proclamar a verdade de Deus. E assim os cristãos também sofrerão. Verso 14: mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados, mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça. Pedro mais uma vez está dizendo para nós que a possibilidade de sofrer é real, mas mais uma vez ele diz que o sofrimento não é uma constante, mas ele sempre vai ser uma ameaça e sempre vai ocorrer em algum momento na vida do cristão, porque ele fala, ainda que venhais sofrer por causa da justiça, ou seja, no momento virá o sofrimento, mas ele não vai ser toda hora, ele não vai durar por toda a vida, mas certamente ele virá. Ainda que venhais sofrer por causa da justiça, ou seja, Pedro está dirigindo a sua palavra para aqueles que sofrem por razões injustas. O que é sofrer por razões injustas? É sofrer por ser santo, é sofrer por crer em Jesus Cristo, é sofrer por ser compromissado com a palavra de Deus, é sofrer pelas razões que Deus determinou na sua palavra. Esse é um sofrimento daqueles que são zelosos por fazer o que é bom. Mas olha o que Pedro diz para esses cristãos. Você que muitas vezes, ao se deparar com esse sofrimento, fica triste, ou acha que a sua fé não está tendo qualquer tipo de aspecto, ou que a sua fé não está agradando a Deus, que você só está sendo humilhado nessa terra. Olha o que a Bíblia diz para nós do sofrimento, olha o tamanho da blasfêmia daqueles que ensinam contra o sofrimento cristão. Mas, ainda que venhas a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Uma das expressões mais enfáticas para determinar felicidade e bênção na Bíblia, no Novo Testamento, é bem-aventurados. E Pedro diz, se a sua fé é atacada, esposa, se o seu marido zomba da sua fé, se o seu marido tenta de todas as formas, de todas as maneiras, impedir que você venha à igreja, a Bíblia diz para você, bem-aventurado você é. Mas esposa, a Bíblia não está dizendo para você que você é bem-aventurada, quando você não respeita o seu marido, quando você se opõe a ele, quando você o chama de carnal, quando você o fala que ele vai para o inferno. Não, a Bíblia não fala que você é bem-aventurado nesse momento. A Bíblia fala que você é bem-aventurado quando você está obedecendo a palavra de Deus e o seu marido se levanta contra você. E ele tenta contra a sua vida, ele faz de tudo para que você não avance na fé cristã. A Bíblia diz, jovem, quando você for perseguido na sua sala de aula, quando se levantarem contra a sua fé, zombarem da sua fé, rirem da sua cara, porque às vezes você não compactua com os outros, como eu na minha época sofri isso, porque eu não ficava, porque eu não participava das festas, porque eu não bebia, porque eu não compactuava com a vida ímpia do que todos os meus colegas de sala de aula viviam. Eu era zombado, me chamavam de gay, me chamavam de tudo quanto é coisa que você imaginar. Sofri essas coisas, mas olha o que a Bíblia diz para você, jovem,
quando eles se levantarem contra você nesse momento, bem-aventurados sois. Mais do que feliz você é por estar sofrendo essas coisas. Sabe o que é interessante? Mais uma vez, Pedro está se lembrando aqui das palavras do seu mestre. Porque o seu mestre Jesus, no Sermão do Monte, um dos principais sermões que ele pregou na terra, ele disse, nas bem-aventuranças disse, Mateus 5, do 10 ao 12, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Cristãos, se você é perseguido por causa da justiça, por fazer a vontade de Deus, por querer obedecer estritamente o que a palavra de Deus diz, a Bíblia chama você de bem-aventurado, de mais do que feliz. Não é para nesse momento você ficar triste, cabisbaixo, ou entender que a sua fé é fraca, ou entender que você não está nessa terra por um propósito maior. Pelo contrário, a Bíblia te chama de bem-aventurado. Mais do que feliz é você, por sofrer esse tipo de afronta. Ou o filho, que enfrenta uma grande oposição dos seus pais, que não entendem a sua fé. Vamos supor que você vive dentro de uma família católica, e você fazia parte do catolicismo, e um dia Deus abriu seus olhos, e você percebeu que o catolicismo era uma heresia, era uma mentira segundo as escrituras, que você vivia no engano, e você passa a seguir a Cristo. Então, os seus familiares te colocam de lado, seus familiares te perseguem, seus familiares fazem de tudo para se levantar contra a sua fé. A Bíblia vem para você e diz, bem-aventurados sois. Os grandes cristãos na história da igreja, os grandes cristãos foram os mais perseguidos. Os momentos de maior perseguição dentro do cristianismo, da história da igreja, foram os momentos que produziram os cristãos, vamos dizer assim, de altíssimo quilate, de altíssimo valor. Homens e mulheres onde a fé desses homens e dessas mulheres não arredava. Eram compromissados com a verdade, mesmo que pregar a verdade custasse as suas vidas, custasse os seus sangues, custasse as suas famílias. Como muitos cristãos vivem essa realidade hoje em dia no Oriente Médio. Mas preste atenção, a Bíblia te chama de bem-aventurado. Olha o exemplo que o próprio Pedro nos dá, porque você fala assim, Pedro estava falando isso, mas ele não sabe tanto o que é ser perseguido. Antes de escrever essa carta, Pedro estava pregando, depois de Jesus ascender aos céus em Atos, Pedro estava pregando junto com os outros apóstolos, e uma hora os sinédrios, os homens pegam eles, prendem eles, vocês só vão ser soltos se vocês pararem de pregar, e eles não param de pregar, mas eles são soltos, e aí eles começam a pregar novamente, o sinédrio se levanta revoltado contra aqueles homens, catam aqueles homens, os apóstolos e Pedro no meio, e se levantam contra eles falando, olha, vocês precisam parar de pregar, e eles dizem, importa mais obedecer a Deus, do que obedecer aos homens. E a Bíblia diz em Atos capítulo 5, 40 e 41, chamando os apóstolos, açoitaram-nos, e ordenando-nos que não falassem em nome de Jesus, os soltaram, e eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Sabe qual é o reflexo dos apóstolos? Quando eles apanharam por estar pregando o evangelho, e eles foram soltos, eles saíram pulando de alegria, porque eles estavam tendo a oportunidade de sofrer algo parecido com o que o seu mestre sofreu. Essa é a maneira que os cristãos de hoje em dia devem se portar diante das batalhas, diante dos sofrimentos. Vocês estão sendo dignos de sofrer as mesmas afrontas que o próprio Jesus sofreu. Vocês estão começando a experimentar um pouquinho, pelo menos vamos dizer 0,01% do que Cristo sofreu quando esteve nessa terra. Esse é o entendimento verdadeiro do sofrimento que nós devemos ter. Pedro, em nenhum momento nesses versos, trata o sofrimento como uma punição de Deus, mas sim,
como um sinal da bênção de Deus. E ele diz: mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Não vos amedronteis e nem fiqueis alarmados. Não vos amedronteis não tenham medo. Pedro, quando ele diz aqui, não vos amedronteis e nem, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados, Pedro aqui ele está fazendo referência a uma passagem do Antigo Testamento, do profeta Isaías, capítulo 8, os versos 12 e 13. Naquele momento, o reino sul, que era Judá, estava sobre uma ameaça de ataque do reino norte e da Síria. Diziam se levantar contra o reino de Judá. E eles estavam ali debaixo de grande temor, porque eles achavam que um ataque com todos esses reis, o reino norte inteiro viria, e mais o rei da Síria viria se levantar contra o reino de Judá. Eram dois reinos, fortíssimos diante de um reino pequeno, e eles estavam debaixo de grande temor. Deus dá uma profecia para Isaías, diz o seguinte: não deixa eles temerem, que eles não se sintam alarmados, que eles não tenham medo, pois eu estou com eles nessa batalha. E com esse mesmo sentido que Pedro cita essa passagem, ele está querendo dizer para nós: não tenham medo do governo, se o governo se levantar contra vocês. Não tenham medo do marido, não tenham medo da esposa, não tenham medo do pai, do filho, não tenham medo de qualquer oposição que se levantar contra vocês. O que é a oposição diante do poder de Deus? Nós devemos lembrar os versos 13 e os versos 14, ao não ter medo. Os versos 13 e 14 do próprio 1 Pedro, aqui ele está dizendo para nós: quem há de vos maltratar? Lembra do que Paulo diz? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem vai conseguir se opor? Quem vai conseguir se resistir? Os filhos de Deus ou destruí-los? Caso sofram as perseguições, não temam os seus adversários e nem se perturbem por causa deles. Sempre confiem no auxílio de Deus, que sempre apoiou e sustentou o seu povo diante das mais intensas perseguições que o seu povo já viveu nessa terra. Depois ele diz: não fiquem alarmados, perturbados, e alarmados aqui seria o sentido de perturbados ou agitados. Por que não ficar alarmado ou perturbado com o governo, com a perseguição que se levanta contra nós? Porque nós não podemos atribuir ao homem mortal um poder maior do que o de Deus. Quando você sente medo diante das perseguições, dos levantes que se levantam contra você nesse mundo, a Bíblia nos alerta para o fato de que Deus está ao nosso lado, está sempre nos sustentando, e que nenhum poder do homem mortal, nenhum poder que o homem tem na sua mão, vai ser maior do que o poder de Deus, para salvar o seu povo e para nos levar no céu. Por mais que os ímpios tentem nos destruir, quanto mais poder eles possuam, Deus sozinho é mais do que suficiente e mais do que poderoso para assegurar para cada um de nós a segurança diante desses momentos. Os nossos adversários, os nossos opositores podem se levantar, podem maltratar os crentes, podem feri-los, mas aqueles que possuem Cristo no seu coração possuem uma segurança que jamais os ímpios poderão tocar. Quando nós temos Cristo no nosso coração, Ele é a nossa defesa diante de toda e qualquer oposição. Verso 15: antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Antes, ao contrário de ficar alarmados, de ficar temerosos, atemorizados, como o texto diz, antes, ao contrário disso, santifiquem a Cristo como Senhor. O que é isso? Santificar a Cristo como Senhor nos vossos corações. Os cristãos devem consagrar Cristo Jesus em seu coração. O coração é a parte central da emoção humana. O cristão, diante dessas provas, deve guardar Cristo no seu coração. Quando o coração do cristão é controlado por Jesus, o cristão dedica toda a sua vida a Ele.
Logo, ele está livre do medo, ele está livre de qualquer circunstância dessa terra, e ele pode se defender tranquilamente das oposições que se levantam contra ele, porque Cristo é o seu Senhor, Cristo é o que governa as suas atitudes, Cristo é o que comanda a sua vida. A Bíblia diz para nós então, diante das oposições, das perseguições, dos levantes que se levantarão contra a sua fé, que Cristo seja o Senhor do seu coração, que Ele seja o que controla a sua mente, que Ele seja o que governe o seu coração. No verdadeiro amor, a Bíblia diz, o verdadeiro amor lança fora todo medo. E o amor que nós temos é o amor que Cristo derramou por nós na cruz do Calvário. Aquela é a segurança do cristão. O que Cristo fez para nós, Ele é eterno, de uma segurança eterna, de maneira que o cristão não deve temer qualquer tipo de temor ou qualquer tipo de perseguição que ele venha enfrentar nessa terra. Afinal, Cristo está em seu coração, Cristo já o guarda em todas as circunstâncias. Ele diz, continuando, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Estando sempre preparados. Quando você tiver a sua fé atacada, a Bíblia não diz que você deve ficar calado, pelo contrário, a Bíblia diz que você deve estar sempre preparado para responder aos outros a razão da esperança que há em você. Estar sempre preparado para testemunhar pelo Senhor a todo tempo. Estar sempre pronto para sustentar a sua fé, ao ponto de apresentar aquilo que é necessário para que os ímpios, através do seu silêncio, não condenem a religião que você professa. O que isso significa? Quando Pedro diz aqui que vocês devem sempre estar preparados, ele diz o seguinte: estejam preparados para sustentar a fé de vocês. Quando a fé de vocês for atacada, vocês devem ter a Bíblia na ponta da língua de vocês. Vocês devem estar prontos para responder à razão da esperança que é em vocês. É por essa razão que existem escolas bíblicas dominicais. É por essa razão que nós selecionamos os livros corretos para que vocês possam adquirir. É por essa razão que o púlpito constantemente, os pregadores constantemente, antes de subir ao púlpito, se preparam para pregar a palavra de Deus, para preparar os cristãos, quando eles se levantarem, quando eles se depararem com uma oposição. Você deve estar preparado para defender a sua fé. Como que você se importa hoje em dia, quando a sua fé é atacada? Você baixa a cabeça, fica quieto. Deixa Cristo ser vilipendiado aos seus olhos e você baixa a cabeça. Deixa a sua fé ser zombada de toda forma e de qualquer maneira, e você simplesmente baixa a cabeça porque você não tem argumentos para responder aquilo que está se levantando contra você. Qual que é a tua defesa nesses momentos, quando a sua fé é atacada? Numa faculdade, numa sala de aula, pelo seu marido, pela sua esposa, pelo seu filho, pelo seu pai. A Bíblia diz o seguinte para você, quando você se depara com o ataque da sua fé: estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. O que é isso? Estando sempre prontos para defender a fé de vocês. O cristão deve ter a habilidade de falar de Cristo. Ele deve conhecer os ensinos bíblicos, a doutrina cristã, de modo que ele esteja sempre pronto para apresentar uma resposta quando a sua fé é atacada. Óbvio, meus irmãos, que isso não significa que todo cristão deve ser um teólogo altamente qualificado da fé. Antes, isso significa que todo crente deve compreender os fundamentos da fé e deve ter a capacidade de explicar aos outros por que eles pensam que a fé cristã é verdadeira. E aqui muitos têm falhado. Quando a fé sua é atacada, qual que é a sua postura hoje em dia? Pedro diz para nós que quando a nossa fé é atacada, nós nos levantamos em defesa da nossa fé. Quando você está adolescente, dentro de uma sala de aula, e o professor fala que Deus não existe, você apresenta quais argumentos para provar a existência de Deus? A Bíblia diz que você deve dominar essas coisas. Eu não estou falando para você, mais uma vez, eu não estou falando para você que você deve ser um teólogo altamente qualificado, mas a Bíblia te chama para responsabilidade.
que essa responsabilidade de defender a sua fé não é do seu pastor, não é da pessoa que tem ensinado a Bíblia para você, essa responsabilidade é sua. A Bíblia diz que se você tiver vergonha de Cristo nessa terra, da mesma maneira Ele vai ter vergonha de você no outro dia. Portanto, quando Pedro diz para nós aqui, estejam sempre prontos para responder, preparados para responder a razão da esperança que é em vocês, estejam prontos para defender a fé, para defender as verdadeiras doutrinas do cristianismo, para defender a fé diante das heresias que estão sendo propagadas todos os dias por falsos cristãos, para defender a fé diante do catolicismo, para defender a fé diante do espiritismo. A Bíblia não ordena você para ficar calado e deixar a fé cristã, fé verdadeira, ser vilipendiada, ser atacada e ser deixada de escanteio. A Bíblia chama nós para a responsabilidade. Ela está chamando os cristãos para expor Cristo de forma racional e verdadeira, com o poder e autoridade das Escrituras. Não tenha vergonha de se levantar na sala de aula e proclamar o seu Cristo. Não tenha vergonha de defender a existência de Deus, quando falarem contra a existência de Deus. Não tenham vergonha de falar sobre guardar os olhos, quando a Bíblia fala que você olhar para uma mulher com intenção impura, você já adulterou com ela. Não tenha vergonha. Você não foi chamado para ser um tímido da fé. Você foi chamado, aqui o grego é apologia, quando ele diz da razão, para defender. Você foi chamado para ser um verdadeiro defensor de Cristo nessa terra. Paulo te chama de embaixador de Cristo. Você sabe o que é um embaixador? O embaixador é que, se você for numa embaixada da China ou dos Estados Unidos, lá em Brasília, o embaixador, ele está vestido como um americano. Ele fala como um americano. Ele se porta como um americano. Pois bem, você foi chamado para ser embaixador de Cristo. Você fala como Cristo, se veste como Cristo, defende as bandeiras de Cristo. Ele verteu o sangue dele na cruz do Calvário, para você deixar essa fé ser exposta de qualquer maneira. Meus irmãos, aqui nós estamos dispostos a entregar nossa vida, mas o Cristo ser proclamado para todos sempre. Nós não fomos chamados para recuar. Eu fico tentando compreender quando, o governo, o que vai acontecer. Meus irmãos, se for necessário ser preso, nós vamos ser. Mas nós vamos ser proclamando o Cristo verdadeiro. Ele verteu sangue para cada um de vocês estarem sentados aí hoje. Não é para se posturar de qualquer maneira. Não é para deixar essa fé aqui de qualquer forma. Por isso que constantemente nós viemos diante do púlpito falar para você: conheça a Escritura. Por isso nós fazemos reunião de jovens. O que eles vão aprender sobre o aborto? Para quando um incircunciso se levantar e falar uma borracha sobre o aborto, você se levantar e dizer: Deus condena o aborto como pecado, e pronto, acabou. É assim que um verdadeiro cristão se posiciona. Se você lembrar dos meus tempos, do tempo do pastor Danilo, quando nós estávamos na faculdade, quantas vezes eu me levantei na sala de aula, e chegou num momento que os professores não queriam nem mais falar, eles já sabiam, os meus colegas de sala de aula, chegavam porque eu fui chamado para defender a fé cristã, eu fui chamado para defender a verdade que eu creio. Se você crê nessa verdade, entende que isso aqui é a palavra de Deus, meu irmão, você tem que estar disposto a morrer por essa verdade, porque ela é a verdade. Porque se ela é uma mentira, então não sei nem o que você está fazendo sentado aí. Agora, se ela é a verdade, se esse livro aqui, que está diante de vocês, é a Bíblia, é a Sagrada Escritura e a Palavra de Deus, o que você está perdendo tempo em não conhecer, em não debruçar, em conhecer cada vírgula do pensamento que está aqui? Você foi chamado para defender essa fé com unhas e dentes. Eu lembro na minha época da professora, isso na faculdade já, de Direito. Imagina, faculdade de Direito, eu lá no meio. Mas não tinha essa. Uma vez a professora foi falar que Jesus era espírito. Coitada dela.
Mas não tinha, até os meus colegas de faculdade já falavam, ó, ele vai falar uma coisa aqui. Eles mesmos falavam, não precisava nem falar teórico, não precisava nem levantar a mão. No final da minha faculdade, eu tive 5 anos de direito. No final, o professor nem tinha coragem de levantar e falar qualquer coisa de Deus. Porque já sabia que tinha um ali que era invertido. Não vai dar certo. Com aquele ali não vai dar certo. E ainda tinha que ter argumento bom, porque senão ia perder. Espera aí. A Bíblia diz que Deus não nos deu um espírito de temor, mas deu-nos um espírito de ousadia. Espera aí, quem está dentro de você? É o Espírito Santo ou o que está dentro de você? Se é o Espírito Santo, meu irmão, proclama a verdade, defende a verdade, defende o que a palavra de Deus diz com unha e dente. Não tema a oposição, a piada e todas essas coisas. No final de todas as coisas, o rolo já está escrito, o Apocalipse está escrito. No final de todas as coisas, nós vamos ver aonde nós estaremos e aonde estarão aqueles que zombaram da nossa fé. Vamos ver. Eu quero que eles paguem para ver. Eu pago para ver também. Vamos ver onde eles vão estar. É por isso que nós não tememos. Temer o governo, peraí. O governo pode me dar um tiro, beleza, vou morrer. Vai fazer um favor para mim, é o lugar que eu mais quero estar. É no céu. A Bíblia diz para nós, então, é responder à razão. É proclamar a verdade de Deus com ousadia. E ele diz aqui, a razão da esperança que é em vós. É interessante, porque a esperança ela é uma das virtudes cristãs. O apóstolo Paulo em 1 Coríntios 13 diz, nela permanecem a fé, a esperança e o amor. A esperança é uma das virtudes cristãs. E a esperança deve ser enfatizada. Muitas vezes, na nossa defesa, na nossa proclamação da verdade, nós deixamos de falar sobre a esperança. Focamos muitas vezes no pecado. Quando ele diz, a razão da esperança é que nós devemos proclamar a esperança. A esperança é a esperança do céu. É a esperança da garantia do que Cristo fez por nós. É essa esperança que nós somos chamados para proclamar. E aqui, quando a Bíblia diz aqui, antes santificar Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que é em vós. A implicação disso aqui é que se os incrédulos vão reconhecer pela maneira como os cristãos enfrentam o debate, o sofrimento, as perseguições, que a sua esperança está em Deus e no céu e não nas circunstâncias agradáveis dessa terra. É a maneira como você se porta no momento onde a sua fé é debatida, no momento da perseguição, que vai fazer com que os incrédulos percebam que a sua esperança não está depositada nessa terra. Que você não teme nada do que vai acontecer nessa terra, porque a sua esperança está no céu. Vamos correr aqui, verso 16. Fazendo todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo naquilo que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Fazendo todavia, que maneira que o cristão deve responder? A Bíblia diz aqui que você deve apresentar a razão da esperança que é em você. Mas ela não fala que você deve fazer de qualquer forma. Ela não fala que você deve chegar lá e brigar para fazer essas coisas. Não. Ela fala que você deve fazer com mansidão. Ela fala que você deve responder à razão da esperança que é em você de 3 maneiras. Com mansidão, com temor e com boa consciência. Com mansidão, o que significa isso? Como Jesus. Mansidão para com os que são espiritualmente fracos. Mansidão para apresentar os seus argumentos. Não é gritando, não é discutindo, não é brigando, não é com ira que você defende a sua fé. É com mansidão. É expondo a sua fé de forma como ela está nas Escrituras, sem brigar. Depois com temor, mostrando honra e respeito para com Deus e para com aqueles que Deus colocou sobre nós. Nós devemos ser modelos vivos do exemplo que Cristo deixou, onde prevalece a reverência a Deus. Certamente, essa reverência vai atenuar a ferocidade da nossa mente. Muitas vezes, quando você tem a sua fé atacada, a tendência é que você reaja com ira, com raiva. A Bíblia não disse para você fazer isso, ela nem te autoriza.
Pela natureza que você deve expor a verdade com mansidão, com respeito, respeitando as outras pessoas. Quantos que eu já vi que falham muito nesse aspecto aqui, não é nem numa questão de ataque da fé, mas acaba sendo numa questão de interpretação equivocada. Vai falar com um católico ou alguém que está numa outra igreja, está debaixo de uma doutrina errada, e ele vai apresentar a razão da fé dele. Ele vai apresentar a razão da esperança dele. E em vez dele explicar com mansidão, com temor, ele desrespeita outra pessoa, faz piada da outra religião. A Bíblia não chamou para nós fazermos isso. É com respeito, é com mansidão que nós devemos apresentar a nossa fé. E não é somente isso. Ele diz inclusive aqui, que deve ser feito com boa consciência. O que é boa consciência? É você defende uma fé consistente com a sua vida. Boa consciência, sua consciência não te ataca. Você prega, você defende aquilo que você vive. Não existe vida dupla aqui. A boa consciência é cumprir sua responsabilidade diante de Deus e diante dos homens. A defesa verbal, a defesa das suas palavras, ela vai ter pouquíssimo valor se ela não corresponder às suas atitudes na vida diária. E ele diz aqui também, fazendo todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Naquilo que falam contra vós outros, mais uma vez, Pedro mostrando, os cristãos sofrerão muitas acusações. Eles fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Apesar das acusações, o nosso compromisso deve ser a prática das boas obras e glorificar a Deus em todas as áreas, como diz no verso 12, do capítulo 2 até. Capítulo 2, verso 12, ele diz isso. Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-os em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Entenda, eles vão se levantar contra vocês, eles vão opor a fé de vocês, mas a maneira de vencer isso, um dia eles vão ser envergonhados, ou no dia que os olhos deles forem abertos para a verdade, eles vão ficar vergonha daquilo que eles acusaram vocês, daquilo que eles se levantaram contra vocês, ou eles vão ser envergonhados no dia onde eles não terão mais a possibilidade de escolher por Cristo. Eles vão ser envergonhados no dia da vinda de Cristo, quando Deus vai julgar eles pelas palavras, pelas perseguições, pelas difamações. Por isso, meus irmãos, nós não titubeamos em defender a verdade, porque até os nossos opositores, mais cedo ou mais tarde, vão ser envergonhados. Mantenha o seu bom testemunho, o seu bom procedimento diante de Cristo, porque mais cedo ou mais tarde, as acusações, as coisas que se levantaram contra vocês, vão cair por terra. Esse ministério aqui foi levantado debaixo de altíssimas difamações, de altíssimas perseguições e acusações. E hoje ele se encontra de pé, e não tem o que se falar dele, não tem o que se opor a ele, pela graça de Deus. Aqueles que se opunham a nós hoje estão envergonhados nas suas falsas doutrinas, numa vida mundana, e nós permanecemos aqui, servindo a Cristo, até o fim dos nossos dias. Verso 17, para terminar. Porque, se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais, por praticardes o que é bom, do que praticando o mal. Mais uma vez, Pedro, falando sobre o sofrimento, ele exalta o sofrimento imerecido, se for da vontade de Deus. Ou seja, a vontade de Deus de fato é que o cristão, em determinados momentos, vá sofrer, porque isso vai amadurecer a fé dele. O próprio Pedro, nos primeiros capítulos, ele vai falar isso, porque a vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, se acha em honra e glória e louvor na revelação de Jesus Cristo. Ele mostra ali que é necessário nós sermos contristados, entristecidos por várias provações, para a nossa fé se tornar madura, para a nossa fé se tornar sólida. E aqui ele diz, se for da vontade de Deus, entenda, muitas vezes você estiver sofrendo pela justiça, sofrendo por praticar a verdade, sofrendo por ter uma vida santa,
Essa é a vontade de Deus. Então você deve se alegrar por estar passando e sofrendo por fazer o bem. Ele diz aqui, é melhor você sofrer por praticar o que é bom, do que sofrer por praticar o que é mal. Ou seja, se é da vontade de Deus o sofrimento, que o cristão então sofra, fazendo as boas obras, do que praticando o mal. E eu encerro aqui, com 1 Pedro, capítulo 4, abra comigo e vamos ler, e é o verso final, o louvor pode subir. 1 Pedro, capítulo 4, verso 15. A palavra de Deus diz o seguinte: não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Esse é o sofrimento que Deus nos chama para passar nessa terra. Sofrer como verdadeiros cristãos, compromissados com a verdade. Sofrer não por nós fazermos maracutaias nessa terra, por viver no jeitinho brasileiro, que vive na maracutaia, vive de fazer coisa errada. É sofrer pela prática da justiça. É sofrer por ter uma vida santa. É sofrer por ser comprometido com esse Cristo, que verteu a vida e o sangue por nós. Que você então, meu irmão, esteja entre aqueles verdadeiros servos de Cristo, que nessa terra, quando forem perseguidos, sofrerem por terem a sua fé combatida, serem zombados pela sua fé, que você esteja dentre aqueles que sofrem pela prática da justiça, sofrem por ter um compromisso com a verdade. Quantas vezes eu já me deparei com essas coisas? Quantas vezes na vida cristã você vai ter muito isso? Até dentro da igreja você vai sofrer essas coisas. Mas não se engane, seu compromisso não é com os homens, seu compromisso é com a verdade determinada na palavra de Deus. É por essa que você deve viver, é por essa que você deve verter o seu sangue nessa terra. Feche seus olhos, curva a sua cabeça.